Já pararam para pensar em como cada cantinho do nosso corpo recebe o que precisa para viver? Hoje, a gente vai mergulhar no trabalho dos entregadores mais eficientes que existem, as células que garantem que a vida chegue a todo lugar. Bom, para a gente entender esses entregadores, primeiro a gente precisa conhecer o ambiente de trabalho deles. Então, sejam bem-vindos à hematologia, a ciência que estuda o sangue e seus componentes. É nesse universo que a nossa história de hoje acontece. Agora, pensem no corpo humano como se fosse uma metrópole com trilhões de habitantes. Qual seria o maior desafio de logística de uma cidade assim? Olha, não é o trânsito nem a comunicação, é a entrega de um recurso essencial a cada segundo para cada um desses habitantes. Um desafio de vida ou morte, literalmente. E quando a gente fala em desafio, é um desafio vital mesmo. É uma necessidade constante, que não para nunca e que vale para cada parte de nós. E esse recurso essencial é o oxigênio. Ele é o combustível. Cada uma das nossas trilhões de células precisa dele para gerar energia e, bom, para se manter viva. Garantir que esse combustível chegue em todas elas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa é a operação logística mais impressionante que acontece dentro da gente. Então, como é que a biologia resolveu esse problema gigantesco? Com uma solução elegante, super eficiente e microscópica. Apresento vocês a hemácia, ou, como muita gente conhece, o glóbulo vermelho. Essa é a solução. Uma célula com uma única e importantíssima missão: ser o serviço de entregas de oxigênio do corpo. Simples assim. Agora, a parte mais legal. Vamos analisar o design dessa célula. E olha, não tem nada por acaso aqui. Cada detalhe foi moldado pela evolução para uma única coisa: entregar oxigênio com a máxima eficiência possível. E aqui está a maior diferença de todas. A hemácia madura não tem núcleo. Pensa bem, isso é uma troca evolutiva simplesmente genial. Ela abre mão da capacidade de se reparar ou de se dividir, o que dá a ela uma vida útil mais curta, para poder maximizar o espaço interno. Sem o núcleo, sobra muito mais lugar para o que realmente importa: as moléculas que carregam o oxigênio. É o puro suco do minimalismo a serviço da função. E o tamanho dela? Coisa de 7 micrômetros. Só para ter uma ideia, isso é mais de 10 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. Esse tamanho é fundamental para que ela consiga se espremer pelos menores vasos sanguíneos que a gente tem, os capilares, e assim chegar em todos os cantos do corpo. E não é só isso. A sua forma, essa de disco bicôncavo, que parece uma pequena almofada afundada no meio, também não é à toa. Essa geometria aumenta a área de superfície da célula, sabe? O que permite uma troca de oxigênio muito mais rápida, muito mais eficiente. É um design brilhante. Mas claro, não adianta nada ter células perfeitas se não for possível produzir na quantidade certa e na hora certa, né? Então, vamos dar uma olhada em como funciona essa fábrica que opera sob demanda. Esse processo tem um nome: eritropoese. Pensa nisso como se fosse uma linha de montagem super inteligente, que não só produz novas hemácias, mas também ajusta a produção dependendo da demanda do corpo. Se precisa de mais, ela acelera. Se precisa de menos, ela diminui. E quem está no comando disso tudo? Uma molécula sinalizadora chamada eritropoetina, ou EPO. Ela é produzida lá nos rins e age como se fosse o gerente da fábrica, mandando a ordem para a medula óssea: atenção, precisamos de mais entregadores, agora! E aqui a gente vê a simplicidade genial desse ciclo. Quando os rins percebem que os níveis de oxigênio no sangue caíram um pouco, eles liberam a eritropoetina. A eritropoetina viaja até a medula óssea e dá o sinal: produzam mais hemácias. É um sistema de feedback perfeito que garante que nunca falte oxigênio onde precisa. Então, no fim das contas, fica a reflexão. A hemácia é uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica, uma solução perfeita para um problema vital. Isso leva a gente a pensar: se o corpo desenhou algo tão elegante assim só para o transporte de oxigênio, que outras maravilhas da engenharia estão acontecendo dentro de nós agora mesmo, sem que a gente nem perceba?